pessoal, Mãe Beth da Casa de Caridade Filhos da Umbanda. Estamos aqui para mais um vídeo respondendo aí as perguntas de vocês. Então perguntaram assim: como eu descubro que sou médium? Então, aí tem várias coisas, né? Então, eu já dei outras explicações falando sobre isso, mas como o pessoal pergunta demais, eu vou explicar de uma outra forma. A mediunidade, ela é uma sensibilidade, né? Então, somos ensinados que todos nascemos médiuns, na verdade. Então, todo o ser humano, né, que habita na Terra tem sensibilidades. Uns têm mais e outros têm menos. Uns se importam mais com isso e outros se importam menos com isso. Porque eu conheço pessoas que têm todas as características de mediunidade, mas não querem saber, não tem isso no seu propósito de vida, né? Então, o que tem de mais comum? Então, por exemplo, tem pessoas que sentem as mãos transpirando muito, os pés também, ou as mãos geladas ou muito quente, a cabeça está sempre pulsando, né? Aquela coisa de latejando. Às vezes tem alguma situação na nuca, de ardência ou de incômodo, coração acelera, dá aquela taquicardia, as pernas ficam mole do nada, e tudo isso, pessoal, assim, eu já fui no médico, não é nada, tá? Então, tô dizendo assim, tem essas sensações, mas elas não têm nada a ver com o corpo físico. Então, a pessoa toma remédio, não passa, já fez exame de coração, não tem nada. E isso acontece sem que a pessoa fale assim, acontece quando eu quero assim. Não, não é, acontece. Acontece. E às vezes tem pessoas que nem se importam com isso e nem faz essa conexão de ser algo de sensibilidade, porque ela é uma sensibilidade. Quando se desponta isso e a pessoa decide, então, além de ir no médico, decide então procurar uma religião que conforte o coração dela e ela aceite isso, né, como sua verdade. Então, existem médiuns nas igrejas evangélicas, existem médiuns dentro da igreja católica, existem médiuns dentro dos templos budistas, existem médiuns no kardecismo, na Umbanda, no candomblé. Então, não é que o médium ele tem que ser da Umbanda, ou o médium ele tem que ser do kardecismo, ou ele tem que ser do candomblé, porque a pessoa entende que mediunidade é incorporar, e não é isso. A mediunidade é uma sensibilidade que você tem e que você quer trabalhar isso ou não. Então, por que você tem esta sensibilidade, né? Por que você tem essas percepções diferentes de outra pessoa? Porque, de repente, você tem algo para fazer. E é dentro de uma religiosidade que você encontra o caminho. Porque você tem essas sensibilidades, porque você pode trabalhar esta energia de uma forma de você ajudar outra pessoa e, consequentemente, você se ajudar. Porque é uma via de mão dupla. Então, a gente, através de uma sensibilidade, a gente acaba colocando as energias no lugar. Então, vamos imaginar assim, eu tenho sensibilidade, então eu tenho aquela coisa à flor da pele, então eu preciso passar isso. E o que é esse passar isso? Eu preciso doar esta minha sensibilidade para outra pessoa. Eu preciso fazer o bem, é para isso que somos médios. Nós viemos com essas sensibilidades para servir ao próximo, né? Então, muitas vezes essa coisa chega num ponto de incomodar, e aí a pessoa chega num lugar e ouve, pode ouvir isso de um pai de santo, pode ouvir isso de um padre, pode ouvir isso de um pastor e fala assim, filho, você precisa trabalhar, você precisa entrar na obra do Senhor. É a mesma coisa que falar assim, você precisa entrar para uma corrente. Não tem diferença, é o servir. E o como você vai servir depende de como toca o seu coração. Então, se você tem essas que são as principais, ou então o humor, né, aquela coisa do humor, o seu humor
está cada hora de um jeito, você se irrita com facilidade, ou então você dorme muito, você não dorme nada, essas coisas que você já foi no médico e não dá jeito, é porque assim, você precisa voltar um pouco para o seu lado espiritual, para a sua religiosidade, né? Trabalhar um pouco a sua parte energética, né? É isso que se trabalha, porque tudo isso é energia que não está equilibrada. E aí como é que a gente equilibra? Servindo. Então descobrir que tenho mediunidade, né? Sou sensível, tenho energia demais, isso não está encaixando com o meu corpo físico. Procure um lugar que satisfaça aí, aquiete o seu coração, que faça sentido para você e vá servir. Como você vai servir e onde, isso não importa, o importante é que você sirva. E através disso você se torna uma pessoa melhor. E aí a gente acaba equilibrando tudo isso. Quando você entra no caminho da prática do bem, da caridade, do servir, as coisas se encaixam. E aí você vai parar do seu coração acelerar, suas pernas vão ficar legais, essa pulsação na sua cabeça vai serenar. Por quê? Porque energeticamente você está em ordem, você encontrou um propósito, né? Então você tem o seu trabalho, você tem a sua vida pessoal, mas você também tem o seu lado espiritual e energético, é aquele que te liga, né? O que é a religião? É religar ao sagrado. Este sagrado é que você precisa descobrir qual é, né? O canal é de Umbanda, eu falo sobre Umbanda, mas não significa que você tem que ser umbandista. De repente, você encontra o seu sagrado dentro de um templo evangélico ou de uma igreja católica. Tem que fazer sentido para você. E isso que é maravilhoso na Umbanda, né? A gente não obriga ninguém a ser umbandista, é por isso que eu sou umbandista. Porque nós não discriminamos. Se está bem para você, está tudo bem. Então tem que fazer sentido e você tem que trabalhar todo essa energia que você tem de uma forma a você se sentir bem e servir ao próximo. Então eu procurei falar de uma outra maneira, né? Vocês nunca vão escutar de mim assim, eu sou médium, então eu vou falar assim para você, você tem que entrar para a corrente. Você nunca vai escutar isso de mim, porque essa decisão tem que ser sua. Isso tem que vir do seu coração. Não é porque você tem mediunidade que você tem que primeiro sentir o seu propósito, porque senão não vai dar certo. Você vai acabar entrando numa corrente e você vai sair. E você vai ficar entrando e saindo, como a gente vê várias pessoas fazendo isso. E não é isso. Nós temos tudo isso porque nós precisamos aprender a servir. Como você vai fazer e onde, aí é de dentro do seu coração, né? Então eu sempre falo isso. Você esteja no lugar que você estiver, mas esteja de coração, que aí tudo isso se equilibra, né? A religião tá pra gente para isso. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto que vocês ficam perguntando, pode perguntar mais que a gente responde, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima.